Ok? A gravação já iniciou. E nós, então, hoje vamos discorrer algumas mensagens sobre dukkha, o sofrimento budista. Aí. Então, agora está tudo certo. Nós estamos apresentando com outro programa, daí a nossa dificuldade, ok? Peço a todos que nos perdoe por isso, mas a intenção é melhorar a qualidade da apresentação, bem como o conteúdo, ok? Então, vamos lá. Então, sofrimento é um tema budista criado por Buda Gautama, Siddhartha Gautama, né? Um ser que nasceu em Lumbini, no Nepal, no ano 567 a.C. Buda é um título que ele alcançou, um nível de evolução que ele alcançou, que em sânscrito quer dizer a pessoa que despertou. E se nós pudéssemos perguntar, despertou para quê? Aí nós responderíamos, para uma realidade verdadeira. Os seus ensinamentos permanecem até hoje sendo utilizados pela comunidade budista do Oriente, Índia, China, Japão, mas está bastante espalhado pelo mundo já. Aqui no Brasil, a comunidade budista é muito grande, né? O Buda era filho de um rei, ele tinha uma família, era casado e tinha um filho, né? Como era um aristocrata, viajava embarcado numa carruagem e da janela da sua carruagem ele verificava na beirada da estrada pessoas, né? E não a miúdo ele verificava os doentes, os velhos, e até uma pessoa morta chegou a ficar na frente dele uma vez. Então ele ficou chocado, compreendendo que a sua riqueza não poderia protegê-lo daquelas ocorrências. Então, pôs-se a trabalhar ininterruptamente para diminuir o sofrimento seu e também do seu povo. E para isso dedicou-se aos estudos e práticas da yoga e outras filosofias que existiam na época, até se tornar um mestre, quando foi ensinar ou compartilhar o seu aprendizado, e ele então criou as 4 nobres verdades, que permanecem até hoje, para que nós possamos então também estudá-las. E as 4 nobres verdades que nos deixou o Buda são: o sofrimento existe. Isso é uma constatação, né, irrefutável do Buda. A segunda nobre verdade é que o sofrimento decorre da nossa ignorância, né, porque somos ignorantes, então sofremos. Terceira, o sofrimento pode ser diminuído. E só se elimina o sofrimento quando se caminha pela senda óctupla,
todos vocês devem estar lembrando dessas palavras pronunciadas pelo nosso querido irmão Zé Maria Nogueira, né? Nas inúmeras vezes que a gente esteve junto, e em metade delas, pelo menos, ele falava sobre essas 4 nobres verdades. Hoje, no entanto, nós vamos dar nome a essas verdades, os nomes sânscritos, né? Que são esses. Dukkha, o sofrimento existe. Avidya, o sofrimento decorre da nossa ignorância. Nirodha, o sofrimento pode ser eliminado. E marga, só se elimina o sofrimento quando se caminha pela senda óctupla. Bom, os nomes vão ser importantes porque toda a bibliografia está embaixo dos nomes em sânscrito, né? Então, nós vamos ver que, se o sofrimento existe, então, uma causa. Buda constata que o sofrimento existe, dukkha, ele existe, o sofrimento, dukkha existe. E se existe, tem uma causa. E a causa do sofrimento também é revelada, é a vidya, que tem um outro termo sânscrito. É uma palavra técnica da filosofia indiana, muito profunda, usada na Vedanta, na Yoga, nas Upanishads, e significa ignorância. Ignorância que fica caracterizada quando o ser, né? Quando o eu individual é priorizado em detrimento do meu superior ou coletivo, ou seja, isso quer dizer, quando o ser dá mais atenção para si mesmo, ou seja, ele adota uma postura egoísta, né? E a falta de sabedoria, né, em discernir que o eu e o egoísmo é um grande equívoco, né? Essa falta de discernimento, né? Quando se adota as suas atenções, quando se voltam com suas atenções para o eu, né, psicofísico, o eu menor, né? Em detrimento do eu maior ou de uma coletividade. Então, isso caracteriza aí uma ignorância, né? A pessoa, então, falta percorrer alguns degraus aí. Então, essa Nirodha, marga, né? É o caminho. Então, se há uma causa no sofrimento, essa causa pode cessar, ela tem que cessar. E como é que ela vai cessar? Ela precisa de um caminho. Para cessar a causa, é necessário um caminho, é necessário que o ser percorra uma jornada, uma vida, uma prática, né? Nirodha vai concluir que, para cessar o sofrimento, tem que cessar a causa, né? Para cessar o sofrimento, tem que cessar a ignorância, né? E para isso precisa de um caminho, e caminho é a marga. Marga é a via que conduz para a cessação do sofrimento através da cessação das causas do sofrimento, né? E a marga é aquela que o mestre nos brinda com a senda óctupla. Lá ele vai dizer os caminhos, as etapas que nós devemos percorrer até que nós possamos, então, viver uma vida sem sofrimento. O objeto dessa palestra aqui hoje vai ser dukkha. Dukkha é o sofrimento que existe, né? Nós vamos falar muito dele, lógico, vamos ter que abordar até um pouquinho das outras nobres verdades, né? Mas 90% nós vamos falar de dukkha, né? E vamos fazer uma complementação no final, né? Então, dukkha, o sofrimento existe. Esta é a primeira nobre verdade da existência. Diz um sutra budista, está escrito lá numa sutra budista, a existência é cheia de dores, tristezas e sofrimentos. O sofrimento é para ser plenamente conhecido. Nós vamos mostrar, ou o Buda vai tentar mostrar, que esses sofrimentos, eles estão aí por uma razão, e precisa da nossa compreensão, do nosso estudo,
para que eles possam ser eliminados. Então, nós precisamos entender por que o sofrimento existe. Numa outra escritura está escrito: aceitamos os sofrimentos como norma de vida. Nunca questionamos se é possível pôr fim ao sofrimento. Se não o compreendemos, não podemos ficar livre deles. Veja, hoje o sofrimento está tão dentro das pessoas, né? Porque a pessoa já nasce e já começa os primeiros anos de vida, o sofrimento já é uma coisa considerada normal. Ninguém questiona se é normal sofrer tanto. Olha, pô, será que nós podemos ter uns minutos aí de descanso, alguns minutos de felicidade, né? Então, o sofrimento hoje, ele não é nem questionável. Alguns filósofos e lamas budistas nos informam que o sofrimento existe, mas necessita ser compreendido. Várias citações ocorrerão no texto, completando o pensamento budista, nesse texto de hoje aqui. A compreensão, o entendimento é que nos ajudará a superar o sofrimento. Sofrer é normal, né? Atualmente, para muitas pessoas. E ainda que geramos sofrimento para outros seres, e ainda geramos sofrimento para outros seres. Isso a gente não percebe, mas também somos causa de sofrimento para outros seres. E com isso, o sofrimento vai nos acompanhando por uma vida inteira, por outra, e assim por diante. E por isso nós estamos aqui nessa sequência interminável de encarnações conhecida por roda de Sansara, né? Bom, dukkha é o contrário de sukha, essas duas palavras de língua sânscrita. Sukha, que é alegria, satisfação, felicidade plena, verdadeira e durável. Então, isso é sukha, né? Se dukkha é o contrário, dukkha é a falta de alegria, ausência de satisfação, ausência de felicidade plena, verdadeira e durável, né? Dukkha não é somente uma palavra com sinônimos, mas também um conceito que inclui muitos significados, muitos atributos subjetivos da existência. Aqui nós vamos mostrar alguns deles aqui. Sofrimento, dores, doenças, infelicidades, tristeza, insatisfação, frustração, ansiedade, tormento, aflição, padecer e muitos outros, né? Não queremos com isso dizer que aqui na nossa Terra seremos pessimistas ao ponto de dizer que aqui só é um local assim de desgraças, né? Não é isso. Aqui é o lugar que nós precisamos, né, através desses sofrimentos, buscar um caminho para a nossa elevação, né? O nosso próprio mestre nos falou isso, né? O nosso mestre Jesus, ele mostrou para nós que o reino dos céus está dentro de nós. Então, não é só isso que está dentro de nós, o reino do céu também está dentro de nós. E o budismo, conforme a sua filosofia bem diz, nos leva a encontrar o nirvana. O nirvana, que é paz. O nirvana é o cessar das tentações, é o cessar dos sofrimentos. Niroda é o mesmo radical de nirvana. Nirvana é a cessação das tentações. Niroda é a cessação dos sofrimentos. Um completa o outro. Através do Niroda, chegamos ao Nirvana. E no Nirvana, que é aqui na Terra, não é no céu, é um estado de plenitude. De plenitude, onde a gente pode, então, olhar para o resto do mundo e saber o que está acontecendo, por que eles estão sofrendo. E nós, né,
já dentro da nossa plenitude. Então, o objetivo é encontrar o nirvana. Então, para que esse entendimento de dukkha fosse bem esclarecido para as pessoas, alguns filósofos, alguns lamas, algumas pessoas associadas e conhecedoras do processo das quatro nobres verdades, nos mostraram aqui alguns aspectos do sofrimento. Como é que a gente pode caracterizar e como é que a gente pode compreender o que é o sofrimento, né? Para que a gente possa, então, identificar, olha, eu estou sofrendo e nem sabia, já porque é normal sofrer, né? Então, esse senhor aqui, esse é um lama tibetano, Geshe Dargevi, né? Ele pegou uma obra do século IV, né? E trouxe aqui para que a gente pudesse, então, usar para entender os aspectos do sofrimento, né? Como é que a gente pode entender? Então, ele dividiu em oito pontos. O sofrimento do nascimento. A partir do momento que a gente nasce, nós já estamos sofrendo, né? Nós vamos precisar que alguém cuide do recém-nascido, enfim, e tem as doenças, e tem depois as vacinas, enfim. Você vai passar aí do parto à puberdade, à infância, à juventude, casamentos, filhos, saúde, morte, velhice, né? Doenças, todos esses pontos da nossa vida vão ser cobertos por vários tipos de sofrimento, né? Sofrimento de todo tipo, né? Sofrimento, saúde, morte, enfim. O processo inteiro de nascer e morrer. Depois, o sofrimento de estar separado daquilo que desejamos ou daquilo que gostamos. Veja, quando você fica separado daquilo que você gostaria, é um sofrimento, né? Por muitas razões, você ainda pode estar vivendo eventos indesejáveis em locais indesejáveis, e tudo isso é sofrimento, né? Estar separado daquilo que deseja e é sofrimento. Estar vivendo eventos indesejáveis e locais inadequados, convivendo com quem você não gosta, é sofrimento. E você vai podendo ainda expandir ainda mais essa nova maneira de pensar. O sofrimento de não encontrar a felicidade, a alegria da vida, é um sofrimento, né? Pessoas que trabalham e não encontram aquela alegria, aquela felicidade, porque a felicidade ela pensa que está no dinheiro, que está nas posses, pensa que está no obter uma casa, enfim. A felicidade aí assume uma série de costumes, né? De fantasias que acaba depois não vingando, né? Você pode até alcançar alguma felicidade temporária, mas ela logo termina, né? A felicidade termina, ela não é perene. Há momentos de felicidades que não são duradouros. Isso é aquilo que a gente chama de felicidade mundana, que gera um sofrimento posterior ali na frente. Ter um corpo, ter nascido, já é causa de sofrimento. Se nós houvéssemos sido libertados das causas do sofrimento, da avídia, né, que é a nossa ignorância, então nós nem nasceríamos, porque se nós nascemos, é porque nós sofremos em encarnações passadas e hoje estamos aqui para corrigir o nosso erro do passado. Mas se nós não despertarmos, nós vamos fazer mais erros e vamos voltar aqui de novo. Ok? O karma nos traz para a encarnação e também para o sofrimento. É difícil nascer, é difícil crescer, e daí vem todo o sofrimento, né? Todos vocês podem fazer um exame aí no vosso passado, na vossa vida, né?
que nós procuramos por sofrer, o que nós procuramos por felicidade, o que nós tivemos de momentos bons, para que vocês depois possam constatar também que a felicidade foi só duradoura, foi temporária, e logo tudo se apagou e voltou ao normal e virou um sofrimento. É muito importante que nós descobramos as causas dos sofrimentos, pois isso nos livra das reações das nossas ações e de futuras encarnações. Daí o valor das palavras do Mestre Jesus, quando ele falou para aquela mulher que teria sido apedrejada, não fosse a intervenção dele, que a perdoou dos seus pecados e disse claramente: vá, corrija-te e não peque mais. Esse não peque mais, né, que a gente tem que procurar não errar mais. Mas primeiro tem que saber qual que é o nosso erro. Vai e não erre mais. Ok? Então, esses outros aspectos serviu para a gente dar uma compreendida de como que é entendido o sofrimento. Teve outras pessoas que se dispuseram a também a fazer uma explicação, né, para que ficasse mais fácil entender os tipos de sofrimento. Então, resumiram em 3 aqui. O primeiro dos sofrimentos. Sofrimento como dor física, mental, aqueles sofrimentos diários. Você acorda cedinho e já está com dor de cabeça, dor de estômago, né? Alguma coisa que você comeu no dia anterior ou bebeu no dia anterior e está fazendo efeito agora. Enfim, você vai chegar atrasada para o trabalho e você já está com dores, né? Enfim, todos os sofrimentos diários, físicos e mentais, estresses que você passa, tudo isso é sofrimento, né? Telefonema que acorda, que toca e você recebe uma notícia e pronto, já muda todo o seu dia, né? Trazendo um estresse, trazendo mais dor de cabeça, né? Enfim, tudo isso são sofrimentos diários. Dores, qualquer dor de tristeza, sofrimento vivenciado como dor, dores originadas de doenças, etc. Todo esse tipo de sofrimento. O segundo tipo é sofrimento derivado de percepções das mudanças, ou seja, da transitoriedade, da impermanência. É um tipo de sofrimento que nos atinge a todos e ele é mais comum do que a gente possa imaginar, né? O que são esses sofrimentos? Sofrimentos causados pelas percepções de mudanças, vivências boas que terminaram, alegria que foi embora, e vem a tristeza, e com ela o sofrimento. A constatação de que nada é permanente. O corpo, a existência, é tudo temporário, tudo termina. Nós podemos olhar para trás na nossa vida e constatar que começar um período e depois ele termina, começa outro e termina, e nada permanece, né? Ou seja, o nosso planejamento não pode ser levado a cabo porque nada permanece, tudo está em trânsito, essa chamada impermanência, né? E um terceiro tipo, sofrimentos ocasionados pelas nossas formações mentais, sanskara dukkha. O que é isso? É o derivado das nossas ações mentais. O sanskara é o acúmulo das experiências da nossa existência, ou seja, de vidas passadas. Ou seja, as nossas ações de vidas passadas, que são karma, né? O karma reaparece nas encarnações, né, presentes, e nos trazem sofrimentos que nós iniciamos eles há 100 anos atrás, 200, 300, uma série de anos atrás. Afinal de contas, o karma ele se apresenta para nós para que nós possamos resgatá-lo ou equilibrar, né, a energia que foi gasta, né? Então, isso daí vem na nossa mente sem a gente perceber, nos fazendo com que a gente tome ações e que vai também gerar sofrimento na nossa vida, né? Então, desses 3 tipos,
O monge tibetano Geshe Rabten resumiu esses 3 tipos dizendo: para a prática do Buda Dharma, ou seja, para você alcançar a plenidade búdica, a compreensão do sofrimento é essencial. Por exemplo, se o primeiro tipo não for reconhecido, não teremos desejo de escapar do sofrimento. Qual é o primeiro tipo? É o sofrimento da dor física, dor mental, aqueles sofrimentos diários. Se a pessoa não entende, não reconhece que isso não é normal, então nós não teremos desejo de escapar ao sofrimento. Nós continuaremos a nossa vida, né, nesse sofrimento, vai vir outra vida, e sofrimento, e outra vida, e assim por diante. Até que ela desperte. Até que ela acorde. Então, se ele não entender o primeiro, ele não vai escapar do sofrimento. Se o segundo tipo não for reconhecido, tentaremos escapar de maneira errada. Qual que é o segundo tipo? É aquele que você... sofrimentos derivados de percepções de mudança, das impermanências, das mudanças que acontecem na nossa vida. Se a gente não reconhecer que mudanças existem, nós vamos tentar escapar, mas de maneira errada. Então, aí vai entrar a droga, aí vai entrar outros vícios, aí vai entrar uniões ruins, enfim, aí vai entrar toda a sorte de acontecimento que vai nos levar a mais sofrimento. Né? E, por último aqui, se o terceiro tipo não for reconhecido, não encontraremos a raiz do sofrimento. Se nós não reconhecermos que fatores mentais antigos estão agora nos afetando, nós não encontraremos a raiz do sofrimento. Então, é necessário que nós entendamos os sofrimentos. Desde o início, né? Desde o início, nós precisamos identificar esse sofrimento aqui, está me fazendo mal, ou seja, chegou um ponto na nossa vida que foi a gota d'água, ou seja, estou cansado de sofrer, né? E aí nós temos que começar a mudar a nossa consciência, né? Assim como o processo da metanoia de Sofia, né? Aqui no gnosticismo, a metanoia nos leva a mudar o nosso padrão mental, né? Mas nós precisamos despertar para isso. E quando a gente desperta para uma nova consciência, uma nova realidade, então nós vamos adquirindo aquele merecimento, né? E merecimento que nos vai ser dado através de forças que vão alimentando o decorrer da nossa jornada, né? Um processo contínuo, autoalimentado, né? Ele vai se autoalimentando, né? Que é o que faz quando a pessoa entra no caminho da espiritualidade. Bom, o segundo tipo, né, é aquele que vai sofrer aqui a análise de alguns autores que eu pus aqui, para que a gente possa, então, ter realmente uma ideia de como ele como é que a gente pode identificar, né? Então, o segundo tipo, a felicidade, né, não permanente. A felicidade não é permanente. Ela se altera e produz tristezas. Esse é o segundo tipo, conhecido por sofrimento de mudanças. Ela tem essas características. Começa com alegrias e transforma-se em sofrimentos. Tudo que é impermanente é sofrimento. Palavras do mestre Siddhartha, né? Então, tudo que é transitório, tudo que muda, é objeto de sofrimento. Né? Atualmente, nós passamos por bastante períodos de mudança, né? Nós que estamos aqui no Brasil, as outras pessoas que estão nos seus países, lá no mundo inteiro, todos eles passaram por muitas mudanças, né? E isso foi objeto de sofrimento. Foi ou não foi? Vocês podem concluir, né? Alguns períodos de felicidade, né? A felicidade de curtos períodos, chamada felicidade mundana, mas ela se transforma em sofrimento, dura pouco. Né? Esse é o que escreveu o Rabten, né?
E o outro Dalai Lama, o sétimo Dalai Lama, o Kelsang Gyatso, tudo em nossa volta está em constante fluxo. É a impermanência. A própria mente é impermanente, oscilando constantemente. Até a nossa mente muda, né? Os pensamentos vão e voltam, né? As ideias vão e voltam, ou vão e são substituídas por outra. Então, aquilo que você pensava 2 anos atrás já não vale mais, né? Se você analisar o decorrer da seu crescimento, a sua mente foi mudando ao longo de todo o crescimento e continuou mudando ao longo de toda a vida, por causa também do meio. O meio que faz com que você altere a sua forma de pensar para se adaptar melhor ao meio, né? A mudança da nossa consciência é similar à metanoia de Sofia. Ok? Deixa eu mudar aqui, que eu não mudei aqui. O segundo tipo, que é conhecido pelo sofrimento da mudança, né? A felicidade não é permanente, ela se altera e produz tristezas. Começa com alegrias e transforma-se em sofrimentos. Tudo que é impermanente é sofrimento, de acordo com Siddhartha. A felicidade mundana é vista como felicidade, mas ela se transforma em sofrimento, pois dura pouco. Palavras do Rapten. Tudo em nossa volta está em constante fluxo, é a impermanência. A própria mente é impermanente, oscilando constantemente. O corpo é impermanente, a existência é impermanente, o cérebro é impermanente, a nossa vida é impermanente. Tudo é dukkha, tudo é sofrimento. A felicidade mundana é vista como felicidade, mas ela se transforma em sofrimento, pois dura pouco. Tudo em nossa volta está em constante fluxo, é a impermanência. A própria mente é impermanente, oscilando constantemente. Veja que Heráclito, na Grécia, também já dizia essa mesma coisa. Tudo na vida é um fluxo, nossa vida é como um rio, né? Sempre fluindo, sempre mudando, a água correndo numa mudança constante, né? Nós até comentamos algumas vezes que você nunca mergulha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já é outro, né? As águas dele já são outras. Então, essa é a impressão que teve o Kelsang Gyatso, sétimo Dalai Lama, para nos explicar esse segundo tipo aí. O segundo tipo também foi apreciado por Jean-Jacques Rousseau no seu livro Devaneios de um Caminhante Solitário, né? Jean-Jacques Rousseau, né, que longe das suas controvérsias sociais, é quem conhece, né, sua obra O Contrato Social, de existências no final da vida, depois de sofrer bastante, escreveu a obra baseado nas suas próprias experiências. Tudo vive num contínuo fluxo na Terra. Nada conserva uma forma constante. Tudo se transforma ao nosso redor. A felicidade não é um estado permanente. A dor é, a tristeza é, o sofrimento é, a felicidade não. Tudo à nossa volta é fluxo, é a própria impermanência. Os próprios estados mentais são mutantes, estão em constante mudanças. Percebam que as ideias vão se repetindo, a constatação vai sendo a mesma, né? E nós, dentro de nós mesmos, podemos então entender o que acontece conosco, né? Comprovar que conosco também acontece a mesma coisa, tá certo? Depois, quando nós terminarmos a nossa palestra aqui, nós vamos poder abrir para que vocês possam também contar alguma particularidade ou então fazer alguma consideração sobre esse assunto, né? Bom, um outro que vai apreciar esse segundo tipo de sofrimento, o sofrimento da mudança, é nosso Schopenhauer. Schopenhauer, que no seu livro As Dores do Mundo faz esse apanhado que está aí, mas Schopenhauer,
um filósofo alemão do século XIX e considerado como representante da corrente filosófica conhecida como idealismo alemão, muito citado nas obras do mestre Viracocha, né? Ele faleceu em 1860, o Viracocha nasceu em 1876, quer dizer que, lógico, não foram contemporâneos aí, porém, era o livro que estava na moda na época do mestre Viracocha, aí, seus 20, 30 anos, né? Então, o Viracocha usou muito da sua filosofia aí. Então, de Schopenhauer, dor, trabalho, tormento e miséria. Tal é, sem dúvida, durante a vida inteira, o destino da maioria dos homens, não da totalidade dos homens, mas da maioria dos homens. A história de uma vida, quase sempre, é a história do sofrimento. A vida do homem oscila, né, entre dor e tédio. Mora dor, mora tédio. Mora dor, mora tédio. Não há nada fixo. Tudo se dissolve na torrente dos anos. Em outras palavras, o mundo externo é o inferno e os homens dividem-se em almas atormentadas e diabos atormentadores, ou seja, mentes atormentadas e mentes atormentadoras, né? Só precisamos dar uma olhada aí nos nossos dirigentes, aí quem é os atormentados e os atormentadores, né? Aliás, eles estão fazendo de tudo para que a gente tenha cada vez mais sofrimento. Ansiedade é sofrimento, né? Então, quanto mais a gente esteja sofrendo, para alguns deles é melhor. E isso nos causa sofrimento, né? Bom, mas aqui Schopenhauer, ele vai dar aqui, ele já vai começar a mostrar o fio, nos vai dar o fio da meada para que nós possamos sair disso, né? Antes da gente chegar lá no Niroda, né? Ele já vai dar o fio da meada. Então ele fala, essa é a vida, tudo se dissolve na torrente dos homens, a vida do homem oscila entre a dor e o tédio, e não há nada fixo. Então, ele fala assim, mas quando o homem está livre do egoísmo, né? E esse daí nós já vamos identificar como a vidya, né? Que é a segunda nobre verdade. Quando o homem se livra de todo o egoísmo, penetra o homem os véus da ilusão individual, ou seja, ele consegue então atravessar os véus da ilusão e chegar ao coração, né? E chegar ao seu centro, né? Então, tudo que vive, tudo quanto sofre, encontra-se igualmente próximo ao seu coração. A compaixão é um ato admirável e misterioso. O que ele está dizendo aí? Que o homem, uma vez livre do egoísmo, quando se livra o homem do sofrimento, então ele pode abrir o caminho até o seu coração para abrigar aí toda a sua compaixão diante das pessoas que sofrem. A compaixão é o grande mistério da ética. E a compaixão aqui, eu trouxe até aqui um sinônimo, ou que seja, o que quer dizer essa compaixão, porque vocês podem já ter ouvido essa palavra muitas vezes, mas às vezes a gente não entende, não sabe o que está por trás das palavras. Então, veja, compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia ou sofrimento pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, reconhecer nas pessoas que estão sofrendo, né? Ele mesmo, que passou por isso e sabe como é difícil você pegar o caminho de volta. Então,
ele se enche de compaixão, de ternura e de altruísmo para então querer ajudar as demais pessoas. Para isso, ele tem que se livrar primeiro de todos os problemas. É o quê? É a caverna de Platão, não é? Quando uma pessoa deixa a caverna por seus próprios esforços, depois de ter escorregado 200 vezes naquela rampa, aí ele encontra o sol, que é a verdade. E aí o que ele faz? Em vez de ele ir embora, como se fosse um caso egoísta, não, ele retorna para dentro da caverna, para trazer os outros. Isso é compaixão. Isso é altruísmo. Isso é amor. Né? Isso é o amor. Então, ele diz que a compaixão é o grande mistério da ética. A ética o que é? É a ética comportamental nossa. Nós vamos trocar a nossa ética de ignorantes para altruísta. Então, esse é o grande trabalho que tanto o Iracocha como a gente está trazendo aqui para que a gente conheça, né, do Schopenhauer. Né? Depois tem muitas obras dele aí para a gente poder estudar, né? Ainda, Schopenhauer conclui ainda, antídoto para o sofrimento é a bondade, compaixão, sensibilidade, ajuda à humanidade, né? Então, no nosso caminho, né, para escapar do sofrimento, no nosso caminho nós vamos ter que encontrar e nos associar com a bondade, a compaixão, a sensibilidade, a ajuda à humanidade, fazer o bem para o planeta, o bem para os animais, amor a todo incondicionalmente, etc, etc, etc. Essa é a primeira chave que já deixou aí o Schopenhauer para nós podermos sair desse sofrimento aí, dessa dukkha. Tá? Bom, então nós falamos do primeiro tipo que é conhecido, sofrimento de mudança, no primeiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento das dores diárias, o sofrimento segundo, que é o segundo tipo conhecido por sofrimento de mudança, e o terceiro tipo. Vamos só passar rapidinho por ele aqui. O terceiro tipo de sofrimento, né, como estado condicionado, né, o Sanskara Dukkha, né? Deixa eu mudar aqui, senão eu esqueço. É produzido pelas formações mentais, né, originada por estados condicionados e contaminados. É o karma, né? É aquele que nós falamos que é o karma, né? É resultado do nosso karma, né? É inerente ao samsara, ou seja, se você está vivo, você tem sofrimento, porque se na sua vida passada você não andou direitinho conforme o livrinho. Ou seja, nós andamos fora das regras do mundo, né? A própria existência é causa raiz do sofrimento, né? Estou vivo, logo tenho sofrimento. Sou vivo, então sofro, né? Nossas cargas kármicas são trazidas às nossas mentes com o objetivo de resgate. E isso causa sofrimento. Só nos saber que, olha, gente, eu estou sofrendo, mas o que eu preciso fazer para parar o sofrimento? Isso já é questão, né, de sofrimento. Né? A gente vê aqui pelos alunos que chegam na praia. Né? Eles chegam lá procurando fórmulas mirabolantes. Eu queria saber como é que é o método que vocês fazem para fazer a meditação e depois você vai para o outro plano. De um dia para a noite, nada acontece. É preciso fazer os primeiros passos primeiro, né? Ou seja, você tem que ir devagarzinho, você tem que ir conforme a metodologia traçada pelo mestre Viracocha para a nossa ordem. Também aqui, a senda óctupla do nosso querido Buda, também, você vai ter que seguir devagarzinho, né? Basta dar o primeiro passo para que depois os outros você vai fazer em seguida, né? Viver na roda de Sansara, que é o nosso caso, né? Nós estamos aqui na roda de Sansara, é estar vivo no mundo contaminado pela avidya, pelo egoísmo, pelo sofrimento, né? Se eu estou na roda de Sansara, se estou no mundo, se tenho um corpo, logo eu existo, portanto sofro, né? Parafraseando Descartes, que falou Descartes, aquele, sei lá, filósofo da matemática, ele falou assim, penso, logo existo. Nós vamos modificar isso. Né? Nós vamos falar,
penso, né? Ou melhor, penso, logo existo de Descartes, mas é o pensamento que nos causa a dor. Então, penso, logo sofro. Sofro, logo existo, né? Só para fazer um parafraseado aí com essas correntes filosóficas aí. Bom, gente, temos que controlar para que nossas ações contaminadas por essa herança kármica não produzam mais karma, que nos poderá levar a futuras encarnações e consequentes futuros de sofrimento. Se nós chegamos à conclusão aqui que a nossa vida pregressa passada aí, nossas encarnações passadas nos trouxeram para cá novamente, né? Sei lá, pela centésima vez, duzentésima vez, tricentésima vez, não sei quantas vidas nós passamos, mas nós estamos aqui. Por alguma razão, nós falhamos no passado. E agora é hora de nós resgatarmos isso, né? Os ensinamentos estão todos aqui. Nós estamos aqui abrindo uma série de instruções aqui, com esse ensinamento, com outros das palestras da Prata, todinho, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa vida para que a gente não crie mais karma, né? Então, para isso, a gente precisa se livrar dos sofrimentos e precisa adotar uma postura ética, para que nós não criemos mais karma. Porque se nós criarmos mais karma, nós voltaremos aqui inexoravelmente. Bom, indo agora para a conclusão, vamos lá. Conclusões. A mente, quando ela é obscurecida pela avidya, que é o quê? A ignorância, é o egoísmo, ela tem grande participação na geração das discórdias e sofrimentos para si e para outros. Ok? Então, hoje, nós temos uma mente muito fértil. Mas quando ela é obscurecida, quando ela é revestida pelos sentimentos ruins da avidya, da ignorância, né? Então ela pode gerar discórdia e sofrimentos, né? Para nós e para os outros. Portanto, Buda conclui: a avidya é a causa de todo sofrimento, né? O sofrimento decorre da nossa ignorância. Vejam, ignorância. O egoísmo é uma das formas de ignorância. Ignorância tem o mesmo radical de gnose, né? G-N-O, as letrinhas lá, G-N-O, né? Só que um é igno e o outro é gno. Então, ou seja, um nega a gnose. Ignorância é você negar a sabedoria gnóstica, gnose, né? Então, a ignorância tem o mesmo radical de gnose, que é o seu oposto. Gnose é o oposto de ignorância. A gnose é uma sabedoria que surge de dentro para fora, né? Então, isso que a gnose traz para nós, é isso que o método aqui do Siddhartha Gautama Buda também vai fazer, né? Dukkha, conclusões. Mas a mente, aquela mesma que nós falamos no slide de atrás, pode ser também um instrumento para se entender o que é o sofrimento, suas causas principais e o caminho para a libertação do sofrimento. É a mente que vai nos conduzir para isso. A mesma mente que nos leva para o buraco. A serenidade mental e a sabedoria são os antídotos contra o sofrimento. Daí a nossa necessidade de permanecer serenos, né? Buscar a sabedoria, né? Extrair a sabedoria através do sofrimento. O sofrimento é para ser compreendido, ele traz alguma coisa para nós. Conclui aqui o reto pensar, a reta compreensão e o reto pensar são os passos iniciais
no caminho que conduz à libertação do sofrimento através da senda óctupla, que é lá, Marga, objeto de uma futura palestra nossa também. Né? Então, meus irmãos, tudo é mente. Né? Tudo é mente. A mente é um presente, ou seja, é o nosso merecimento nesse quarto dia cósmico, onde nós não estamos aqui na véspera do nosso ascensão ao estado angelical. A mente mal conduzida nos leva ao sofrimento. Mas quando é bem conduzida através do budismo, do rosacrucianismo gnóstico, da senda óctupla e controlada, pode nos livrar do sofrimento e da roda de Sansara. Objetivo, então, principal da nossa encarnação. Se livrar de futuras encarnações. Né? Reta compreensão, reto pensar, esses dois atributos são similares com a metanoia gnóstica. Né? A metanoia que nos diz para mude o seu padrão mental, mude e tudo mudará. Né? As metanoias de Sofia, ditadas pelo mestre, a levam a adotar um outro padrão de pensamento e, portanto, vibrar numa outra frequência e, assim, poder colher os frutos do seu esforço. Então, meus irmãos, isso era o que nós tínhamos aqui para falar para vocês. Eu só vou adicionar aqui uma coisinha, que na nossa oração de abertura, né, nós que falamos aqui tanto de sofrimento, mas na nossa oração de abertura, né, diz lá, força universal e cósmica, energia misteriosa, te conjuro, venha a mim, remedei as minhas aflições, cura-me dos males e afasta de mim os sofrimentos, para que eu tenha harmonia, paz e saúde. E vocês vão poder achar essa mesma linhas similares a essa em outras orações que a gente tem por aí, dentro do nosso caminho. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por vocês terem atendido o nosso chamado. Nós vamos abrir um pouquinho agora para as pessoas que têm perguntas sobre o teor da palestra, né? Hoje deveríamos ter algumas pessoas novas e possivelmente haverá dúvidas. Nós vamos depois fechar a nossa palestra com a prece de encerramento e depois poderemos então abrir para conversas informais. Eu deixei aqui um aviso para que nós então desliguemos a nossa gravação. Ok, meu irmão? Ok. Então vamos parar a nossa gravação. Aí.